Boa tarde, presidente Rodson, amigos, colegas da mesa, pessoal de cidadãos de Divinopolitano aqui presente. Primeiramente, queria agradecer a todos os meus eleitores que confiaram voto em minha pessoa e para me poder fazer parte dessa 23ª legislatura. Senhor presidente, logo nos nossos primeiros dias aqui na casa, fiz o pedido para Vossa Excelência a formação da comissão especial para acompanhar o projeto de lei 081/2012, que ainda não obtive respostas dele, já que grande parte da população se manifestou muito e isso se deu uma repercussão muito grande na mídia, já que se trata de um assunto muito polêmico e que nossos vereadores, nossos cabos colegas, é muito importante que façam acompanhamento desse projeto de lei, do qual a nossa querida prefeitura coloca, a leilão alguns lotes de nossa cidade. Senhor presidente, eu venho aqui também manifestar a falta de zelo e de cuidados, que está acontecendo lá no nosso bairro, o bairro Bom Pastor, já que as ruas lá estão com puro mato, duas praças localizadas na rua Ibirité, toda tomada pelo mato, bicho peçonhento, e assim as crianças que acabaram as férias não puderam brincar nessas praças, já que o mato acabou tomando conta daqueles brinquedos que ali se ficaram localizados. Então eu queria pedir também para que seja lotado, para a gente estar podendo analisar melhor e cuidar um pouco mais da nossa cidade, já que estamos tendo algumas dificuldades em fazer esse elo de relacionamento entre vereadores e secretários. A gente sabe da dificuldade da prefeitura municipal, mas entende também que a cidade não pode ficar prejudicada pela falta de infraestrutura que a cidade se encontra hoje. Nós não podemos que os moradores paguem um preço muito alto por essa falta de condição financeira da nossa prefeitura municipal. Tendo alguns pedidos também encaminhados, ofícios do nosso gabinete, encaminhado também ao nosso presidente, também a alguns secretários, pedidos de capina, limpeza de ruas, patrulhamento. O caso da Rua Havana, lá no Dona Rosa, que é um caso que vem se arrastando há mais de 6 anos, que não se encontra calçamento, é só a questão de uma pequena chuva e a rua se transforma em grandes buracos, sem condição nenhuma do trânsito local daquela região. Eu venho citar outras ruas também da nossa cidade, como a Domingos Rosa, no bairro Quintino, a Madrigal, no bairro Icaraí. São ruas de nossa cidade que hoje fazem um trânsito local muito grande e encontram-se desoladas, sem nenhum interesse. Então eu venho aqui deixar e manifestar um apoio para que essas pessoas dessas ruas podem ficar tranquilas que aqui vai ter um vereador que vai lutar por elas, contando com o apoio de todos vocês. Queria também registrar, senhor presidente, que o nosso conselho tutelar da nossa cidade, ele não está funcionando no período de plantão, já que eu tive com o promotor Cazé na semana passada, e ele veio manifestar a seguinte condição comigo, que se um menor for apreendido no horário de 6 da tarde da sexta-feira até às 7 da manhã da segunda, ele é levado para a delegacia, já que não tem-se um plantonista no conselho tutelar para que possa averiguar a situação desse adolescente, já que na grande maioria das vezes o problema acontece dentro de casa. Então o policial, sem preparo algum, pega esse menor, leva à delegacia, e da delegacia eles ficam sem saber para onde mandar, já que o nosso conselho tutelar não está funcionando no período de plantão. E abrangindo também essa questão com o promotor Cazé, nós conversamos sobre a questão da pedofilia. Hoje em Divinópolis nós estamos cada dia mais nos surpreendendo
com pessoas de nome, com pessoas que têm respeito em nossa cidade, são respeitadas, cometendo crime de pedofilia. E isso é muito grave, senhor presidente. As pessoas, elas têm a total confiança da população, mas andam fazendo o que não podem ser feito com as crianças da nossa cidade, que é o abuso. E isso eu queria deixar aqui, o meu manifesto, para que a gente também possa acompanhar mais de perto essa luta da promotoria, que é a luta do Todos contra a Pedofilia, que dia 18 de maio, essa Câmara, essa casa, possa também abraçar essa solidariedade, que é a campanha do Todos contra a Pedofilia. E também começar a acompanhar de perto os casos, né, de pedofilia que tem nessa cidade, e algumas pessoas de nome, né, estão envolvidas. Senhor presidente, queria mais uma vez lembrar que fui solicitado lá na rua Amazonas, próximo ao córrego Flecha, onde se encontra um muro de arrima e algumas árvores plantadas à margem do córrego Flecha. Essas árvores, as raízes cresceram muito, e essa raiz está empurrando o muro de arrimo do córrego Flecha para dentro do córrego, o que futuramente nós podemos ter mais um problema para o sentido Bom Pastor, sentido São José, já que hoje encontra-se interditada a Rua Paraná, que ela está em obras, né, há mais de um ano, e eu vejo o risco de futuramente a gente ter um problema também na Avenida Amazonas, já que a Defesa Civil já esteve lá, já compareceu, já fez o seu laudo técnico, acha que às vezes a culpa nem é tanto da defesa, do plantio das árvores, mas a realidade é que as raízes forçam esse muro de arrima e ele pode vir a se cair dentro do córrego Flecha e futuramente a gente perder mais uma via que dá-se à região do São José, Bela Vista, Belvedere. Queria que o senhor pudesse olhar esse caso com um pouco mais de urgência, juntamente com o meio ambiente, a Defesa Civil, para que seja resolvido esse caso, para que futuramente nós não teremos que fazer aqui uma remediação imediata, urgencial, mas que a gente pode tratar a tempo e cuidar desse córrego para que não aconteça o que aconteceu na Avenida Paraná. Senhor presidente, completando a fala do nosso nobre vereador Delano sobre o rotativo da nossa cidade, sobre os agentes de trânsito, sobre a CETRANS, eu queria também dar um apoio e falar o seguinte, da dificuldade que o motorista de Divinópolis se encontra de se comprar um rotativo aqui na cidade. Você chega, igual nós estamos aqui na São Paulo, o mais próximo aqui é de frente ao Costa Rangel, numa lanchonete que encontra-se em falta. Mas aqui ao lado, na Majopel, também poderia vender o rotativo, ou virando aqui nas lotéricas, poderiam se vender o rotativo. Não se vende por quê? Pelo alto grau de dificuldade que a Prefeitura Municipal coloca para que as empresas possam vender o rotativo. Além dela ter que pagar adiantado o rotativo, ela ganha 15 centavos em cada rotativo, além dela ter todas as certidões em dia. Então, se a empresa não tiver com FGTS, INSS, certidão estadual, municipal e federal em dia, ela não consegue comprar o rotativo. Então, algumas empresas, em grandes momentos, podem passar por uma dificuldade financeira e naquele mês ela não poder ter em condição a sua certidão negativa em dia, mas no outro mês ela pode colocar em dia. Então, ela prefere o quê? Não vender o talão de rotativo, porque é muito burocrático. É burocrático. Se eu pago adiantado, por que tem que ter todas as certidões em dias? Pode ser um meio legal, sim, mas eu acho que um melhor meio de se ajudar a população de Divinópolis, os motoristas que sentem prejudicados, é colocando facilidade, colocando mais lojas, mais empresas para vender o rotativo. Lembro que no passado, senhor presidente, havia alguns adolescentes vendendo, né, não o rotativo daquela época, por 50 centavos.
e facilitava bastante a vida do motorista, porque às vezes é 10 minutos, 15 minutos, ou às vezes o prazo que ele gasta. Mais 2 minutos, senhor presidente. Às vezes o prazo que ele gasta para sair do carro e ir até a lanchonete comprar o rotativo, a hora que ele volta, na maioria das vezes, já está lá a multa estampada no seu para-brisa. E nós ficamos assim, indignados juntamente com os motoristas, que às vezes tentam se explicar para o agente de trânsito e ele não consegue, porque o agente de trânsito às vezes não dá ouvido, às vezes ele é sem educação, às vezes ele é mal educado com os motoristas. A gente vê que a nossa cidade perde muito com isso, porque a nossa cidade era a capital da moda, aqui era a cidade que mais se vendia, cidade polo do Centro-Oeste Mineiro. Eu, como empresário aqui, eu defendo o pessoal de outras cidades que vem aqui fazer suas compras às sextas, aos sábados, aos domingos até nos shoppings. Então, senhor presidente, eu queria aqui finalizar pedindo para que seja olhado com um pouco mais de carinho esse caso da CETRANS, já que foi uma bandeira que eu tanto defendi em 2009, 2010, vejo que a culpa não são de todos os agentes de trânsito, que ali tem agente competente, mas tem alguns ali que infelizmente não sabem lidar com o motorista de trânsito. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.